Vamos agora até Brasília. O Progressistas aumentou a pressão para que o ministro do Esporte, André Fufuca, deixe o governo. Vamos então conversar com a Rani Veloso, que tem ao vivo as informações para a gente sobre essa possibilidade de saída, né, Rani, do ministro? É isso mesmo, viu, Soraya? Há uma expectativa grande para que o ministro André Fufuca, ministro dos Esportes, deixe o governo Lula até o próximo domingo. O prazo é cogitado nos bastidores, apesar do ministro não confirmar. Acabei de falar com o ministro e também com o presidente do Partido Progressista. E eles não confirmam a informação até agora, mas há sim essa pressão. Isso porque o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do União Brasil do Pará, ele já anunciou a saída do governo na última sexta-feira com uma carta de demissão que foi apresentada ao presidente Lula. Eles fazem parte da mesma federação, União Progressista, que já tinha dado um prazo para os ministros deixarem o governo em um mês. Então esse prazo está acabando, a gente já está chegando em outubro. E o ministro Celso Sabino antecipou sua saída, deve ficar no cargo oficialmente até esta quinta-feira, mas o ministro André Fufuca não sinaliza de jeito nenhum, não confirma essa saída, apesar de ser pressionado até pelo presidente da federação, Ciro Nogueira, que é muito próximo dele e faz várias críticas ao governo Lula, assim como o presidente Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil e também dessa federação. A gente lembra que o próprio presidente Lula disse que não gostava de Rueda em uma reunião ministerial realizada em agosto. Também Rueda, ele criticou o fato de operações da Polícia Federal terem sido vinculadas ao seu nome, de que reportagens também foram divulgadas, o fato de aeronaves do Antônio Rueda terem sido usadas pelo crime organizado, mais especificamente pelo PCC. Ele negou com veemência qualquer denúncia nesse sentido, mas o caso está sendo ainda investigado. E aí a gente tem, no meio disso tudo, essa briga política que deve terminar com a saída aí de André Fufuca até o próximo domingo. Uma coisa que o ministro me confirmou agora há pouco é que sim, ele vai ser candidato ao Senado pelo Maranhão. Ele é deputado licenciado pelo PP do Maranhão e vai ser candidato ao Senado pelo Maranhão no próximo ano. E ele queria ficar no governo exatamente para ter as bênçãos do governo e do presidente Lula. Soraya. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Assunto para a gente repercutir com os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o Túlio Nassa, que estão conosco nessa manhã. Deise, como que você avalia essa movimentação, né, esse aumento na pressão para a saída do ministro e se de fato ela acontecer, que tipo de risco pode haver na relação, né, entre o governo, o Centrão? Olha, Soraya, essa possível saída do Fufuca, ela vai fragilizar ainda mais essa ideia de governabilidade através de uma coalizão ampla, né? Que é uma coisa que o governo Lula sempre tentou manter, né? Então a gente já tem essa saída do União Brasil, agora a possível saída do Fufuca, né? Então o PP tentando se colocar como um ator mais livre para negociar, até inclusive uma possibilidade de coalizão com o Tarcísio, né? O que pode acontecer com isso, Soraya, é que o presidente Lula ele vai ficar muito mais dependente de uma base ideológica bem menor. E aí o governo vai ficar cada vez mais refém do Congresso Nacional, principalmente em temas estruturais como o orçamento e a própria reforma tributária, né? O PP está se preparando para 2026. Manter um ministério num governo petista pode ser um ativo em termos de emendas e cargos, mas é um passivo eleitoral bem sério em algumas regiões onde o antipetismo segue forte, né? Então, essa cobrança sobre o Fufuca, ela traduz muito bem essa tensão entre o governismo pragmático e a sobrevivência eleitoral, né? Eu acho muito difícil essa ideia se concretizar. Eu acredito que essa saída ela pode ser feita aos poucos, mas o PP ele deve seguir, assim como a União Brasil, Soraya, ele deve seguir dividido em muitas regiões do Brasil, porque tem lá suas dissidências dentro do próprio partido, né? Mas se isso acontecer efetivamente, vai deixar o Palácio do Planalto muito mais refém do Congresso Nacional, e a gente já sabe como essas relações estão bem azedas. O Túlio Nassa, pegando como gancho que está dizendo a Deise, é inevitável que isso ocorra à medida que estamos fechando setembro, aí tem outubro e novembro, dezembro já é aquele mês mais
desacelerado e o ano que vem, possivelmente, os olhares voltados apenas para a eleição, ou seja, para o governo da vez, no caso agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É natural que a gente tenha esse tipo de troca com a proximidade da eleição? É natural, Nonato, no mundo da política. A política realmente é a arte do possível. Nós vivemos esse momento, um momento decisivo para as alianças político-partidárias para 2026. O Centrão, ele está ali comendo a fruta da política, que ele come inclusive até o caroço. O que é o Centrão? O Centrão, de um lado, quer a aliança político-partidária com a direita, com o bolsonarismo, em que o candidato não seja Jair Bolsonaro, mas para isso ele precisa desembarcar do governo federal. E esse desembarque, ele podia ter acontecido de maneira mais suave, mas por conta das últimas rixas, essas declarações infelizes da Gleisi Hoffmann contra caciques político-partidários do Centrão, provocou aí esse acirramento. E, portanto, esse desembarque ele é iminente e inevitável. E é até interessante observar, porque para a pessoa do ministro seria muito mais interessante ficar no ministério, né? Já que ele tem pretensões político-eleitorais no ano que vem. É muito pior para ele trocar apenas por uma fidelidade partidária. Por essas e por outras, mostra que essa aliança entre centro e direita continua mais forte do que nunca, mesmo em momento tenso de discussão de PL da anistia ou da dosimetria. Parece que eles vão separar uma coisa da outra.